Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que a gente está semanalmente aí publicando. Todo dia tem conteúdo novo, principalmente cortes aqui dos episódios que a gente está publicando com uma boa frequência. Então, para quem quiser acompanhar, tem bastante conteúdo. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, peço para que você curte esse vídeo, que você se inscreva ali no nosso canal, e o mesmo que tu faça lá no Spotify. Bota pra seguir lá no nosso canal do Spotify e faz a avaliação lá, dê as 5 estrelinhas. Então vai lá, se inscreve no Spotify também, que toda semana a gente tem episódio novo, e nas redes sociais tem bastante conteúdo entrando todos os dias, tá? E para iniciar o episódio de hoje, estou aqui com o engenheiro agrônomo, gerente comercial da Neoorgan Fertilizantes, com atuação de 15 anos no agronegócio, e desde 2013 leva agricultores para os Estados Unidos com a AgroBrava. Estou aqui com o Anderson Costa, seja muito bem-vindo ao Agro Ideas Podcast. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal da Agro Ideas. Dizer que acompanho você já desde o começo lá dos seus trabalhos do podcast, e hoje a Agro Ideas me acompanha, eu dirijo bastante, e aí eu sempre baixo os vídeos lá no YouTube e vou acompanhando enquanto a gente está dirigindo, a gente está ouvindo vocês. Já faz uns... agora eu acho que eu já tô me perdendo nas contas, mas deve estar indo pro 7º ano praticamente produzindo podcast. Obviamente o Agro Ideas é um projeto novo, mas de fazer podcast, né, de seguir conversando sobre agronegócio, discutindo com o pessoal, faz já um bom tempo, e tu já acompanha desde aquela época, então. É isso aí. É que é 3 de maio, né? A gente Isso. é de Santa Rosa, do lado, e temos amigos em comum bastante, então... Não, show de bola. Inclusive foi uma surpresa, né? Quando o pessoal falou assim, não, o Anderson tá vindo. Eu falei, que Anderson? Lá de Santa Rosa. Eu falei, cara, mas eu conheço o Anderson, né? Principalmente por causa da Fena Soja, por causa dos eventos ali, né? Que rodeia. Eu lembrava por causa da Enorgs também. Enorgs, a gente é da mesma associação agronômica, né? Agora Não mais, né? Agora... Eu sigo sócio lá da Enorgs, né? Mas eu queria, inclusive, participar da associação daqui de Campo Mourão, porque pelo jeito também é bem grande. E querendo ou não, é uma forma de fortalecer a nossa... É uma entidade nossa que a gente tem que fortalecer, né? Isso aí. Então é importante. Bom, Anderson, então pra gente iniciar essa conversa, eu queria entender de ti como é que... Da onde tu veio, porque tu não é do Rio Grande do Sul, né? Não. Eu nasci em São Paulo, capital. Meu pai foi pra lá, minha mãe é de Goiás, minha mãe foi tentar a vida lá também, se conheceram lá em São Paulo. E eu nasci lá em São Paulo. E aí, na época, meu pai viu que São Paulo era perigoso para criar um filho, e ele foi transferido para Ribeirão Preto. E lá eu me criei. Então, assim, eu sou cria do asfalto mesmo, de jogar bola na rua, soltar pipa, tudo que podia ser feito na rua, assim, bicicleta, a gente fez bastante. E nunca imaginei ir pro agronegócio também, uma coisa bem curiosa, né? A gente pegou essa geração que trocou o analógico pro digital, então a gente começou essa era dos computadores, isso me encantou desde do início ali. O primeiro computador que eu fui ter, acho que eu estava no primeiro colegial. Mas assim, o que a gente podia era desmontar, a gente gostava era desmontar o computador. Fiz curso na época disso, esses cursos aí no bairro lá, e era isso que eu esperava fazer de faculdade. Mas aí acabou que a história mudou um pouco. Que época era isso? Eu esqueci antes de perguntar quantos anos tu tem. Eu sou de 88, então hoje eu tenho 36, e isso era 2003, 2004, 2005, foi quando eu comecei a ter olhar para o computador na escola, começou a aparecer alguma coisa, fazer esses cursos aí de digitação mais. Eu fiz bastante curso também de Word, PowerPoint, Cara, o que tinha de curso, na verdade, voltado... Inclusive, pra mim, foi os meus pais também, eles tiveram uma decisão que era assim, ou vai fazer alguma coisa voltada à informática, computador, ou fazer inglês, né? Então teve essa divisão. Obviamente, hoje todo mundo entende de computador e ainda poucos falam inglês, né? Porque o computador ainda é um aprendizado mais... Como é que eu posso dizer... mais intuitivo, né? Pelo fato que tu convive diariamente com isso, diferente da língua estrangeira. Mas naquele período, pelo fato que tu se envolveu muito com essa parte de computador, talvez, era uma vontade tua ir para essa área. Eu sempre gostei de hardware, ou seja, da parte física, né? Eu nunca gostei... Software era legal, mas eu não tinha muito acesso à programação. Tanto é que eu fiz um curso de aprender até a fazer site no bloco de notas. Mas assim, era rudimentar, não tinha isso lá onde não chegava para mim isso. Então eu gostava dos chips, trocar ali memória RAM,
colocar um HD novo, era básico, né? Montar Limpar. computador. Então, assim, eu gostava disso. As luzinhas lá, era isso que me encantava. E esse era meu plano. Lá em São Paulo, a gente tem bastante faculdade pública. UFSCar, USP, Unifesp, Unesp, Unicamp. Então, todas essas faculdades, na época do terceiro colegial, eu prestei vestibular para engenharia de computação. Na Unesp, que é a Faculdade Estadual Paulista, não tinha engenharia, só tinha ciências. E eu não queria. E aí, curioso, né? Daí eu falei com meu pai, e aí meu pai deu um conselho que começou a mudar a minha vida. Ele falou assim, ó, filho, por que você não faz agronomia? Eu falei, pai, mas não tem nada a ver, nós não temos terra, eu não tinha nada, assim, botina, essas coisas, não tinha nada. Nem parente. Não, eu ouvia sertanejo na época, era o máximo. O mais próximo do agro era o sertanejo. Minha mãe é de Goiás, minha mãe foi criada na roça, assim, né, meu avô tinha 14 vaquinhas de leite, então quando eu ia para Goiás, minha avó fazia doce de leite, assim, e era isso, assim, a gente ia pro interior lá, nadar no rio, em Goiás, assim, tenho parente lá que mora no interior, mas chácara, assim, não tinha fazenda, grãos, nada disso. Só que meu pai falou uma frase, assim, bem marcante para mim, falou, enquanto tiver gente com fome, vai ter trabalho para agrônomo. E é uma coisa, assim, que... Eu nem sei se ele lembra disso, né, mas é uma coisa que me impactou, assim. E ele falou outra coisa importante. Dentro da agronomia, eu não sei se ele, na época, estudou isso ou sabia disso, mas ele falou, lá tu vai achar um mundo tão vasto que em alguma área tu vai se encaixar lá. Se tu quer computador, lá tu vai ter alguma área de computação. E hoje isso faz todo sentido. Até eu queria deixar aqui pro pessoal que está te assistindo, primeiro ouvir os nossos pais, né? Eu acho que quem andou pela terra aqui por mais tempo já sabe mais que nós. Esse conhecimento ele tem que ser compartilhado e a gente tem que ouvir para poder cortar caminhos. Que eles já foram para aquele caminho, eles já sabem o que passou e o que deve ser feito. Então, primeiro que eu ouvi ele, contrariado, né? Eu queria computador, mas eu ouvi ele. E segundo, que se a gente ainda tem a dúvida, procurar estudar coisas ou procurar cursos que vão abrir nossa cabeça e não fechar nossa cabeça. Eu até estava conversando, eu cheguei a cogitar fazer física médica lá na USP. Eu imagino o quão específico é isso, né? Lidar com aparelho de raio-x, tomografia. Então, eu ia ter que procurar emprego em 2, 3 grandes empresas aí, que se não me desse emprego, eu ia ter que dar aula de física no cursinho. Não tinha muita alternativa para isso. E a agronomia abriu minha cabeça. Eu pude entender que quem gosta de biologia pode ir para um lado, quem gosta de matemática, quem gosta de física, de química, quem é vendedor, por exemplo, ele vai ter ferramentas para vender. Quem gosta de defensivo, quem gosta de fertilizante, quem gosta de maquinária agrícola, quem é mecânico, por exemplo, quer fazer engenharia mecânica. Cara, pode fazer agronomia e trabalhar numa multinacional aí, da John Deere, Case, Star, tipo, tu tem essas opções. Então, meio contrariado, e coincidentemente ou não, eu passei só em agronomia, das federais, das públicas no caso, né, federal e estadual, e aí vem outro dilema, né? Eu vou fazer uma segunda opção, que é agronomia, porém no terceiro colegial, né, então eu ia ganhar 1 ano, porque todos os outros meus amigos foram fazer cursinho, e eu fui fazer direto a faculdade, ou eu ia abandonar esse curso que eu passei, ia fazer cursinho, ia fazer engenharia. E aí, de novo, meu pai, né? Tu vai terminar a faculdade com 23 anos. Então, assim, se tudo der muito errado na tua vida, tu ainda vai ter 23 anos e com a faculdade pública na mão para poder fazer outra faculdade muito mais maduro, ou para poder trabalhar e pagar uma faculdade. O mundo vai te abrir com isso. Então, não perde essa oportunidade que está aberta. E aí eu fui fazer agronomia, né? E aí... Então, tu vê que hoje em dia há uma confusão muito grande sobre sabedoria e atualização. Por exemplo, a gente entende que a pessoa que é muito atualizada e conhece muito é uma pessoa sábia, mas na verdade não tem nada a ver, né? Inclusive por isso que, só ressaltando o que tu havia abordado, né? Que de escutar os mais velhos, escutar os pais, né? Tem muito a ver com isso, porque quem tem mais tempo, os avós e tudo mais, por mais que ele não entenda da modernidade de hoje, não quer dizer que ele não tenha sabedoria, que são ensinamentos que cruzam gerações por gerações. O mesmo serve para livro, né? Quando tu pega um livro que passou pelo teste do tempo, que já tem 50, 100 anos aquele livro e até hoje ele segue sendo lido e falado, poxa, então tem um conhecimento de valor. A própria Bíblia, né? É um exemplo disso. Olha quantos anos e os ensinamentos que tem ali se propagam até hoje, por mais que o mundo é mais moderno, os ensinamentos dali seguem valendo, né? Então isso é um ponto importante. Eu queria aproveitar para falar da Bíblia um pouquinho, né? Eu leio a Bíblia todo dia, estudo ela todo dia. E eu tenho uma brincadeira assim de falar, né?
Até o ateu deveria ler a Bíblia. Mesmo que Deus não existisse, mesmo que Jesus fosse só um humano que morreu aqui e fosse um mestre ali que levou multidões, mesmo que a parte divina e espiritual não existisse, ainda assim a Bíblia seria hoje o melhor manual de instrução para o dia a dia. Se a gente cumprisse os 10 mandamentos, se a gente cumprisse as regras de saúde, a regra de boa convivência que a Bíblia orienta, cara, a sociedade ia ser outra. Então, claro, e aí tu soma isso à parte da fé, né? Tu coloca isso com a esperança, porque o mais bonito da religião para mim é a esperança. No sentido de esperançar, né? Tu esperar, aguardar que algo vai acontecer, tu ter essa fé naquilo que tu não vê. Então, isso para mim é peça-chave. Eu acredito muito no tripé, né? Físico, mental e espiritual. Então, faço exercício também regularmente, leio, né, outros autores também e procuro manter minha mente, terapia, essas coisas. Eu acho importantíssimo a gente manter a mente sã, porque envolve tudo o resto. Mas a parte espiritual, ela completa. Ela fecha essa trinca aí de forma perfeita. Então, eu coloco a fé também como ponto importante nisso. Geralmente o pessoal tem uma... Você vai pegar o pessoal que faz essa parte mais... Agora esqueci o nome específico para se dar para isso. Mas os intelectuais, né, de alguma maneira, eles comentam que não é... Por exemplo, todo mundo... É indiscutível que ler é importante. Uhum. Mas ler qualquer coisa pouco importa, né? Se tu lê, sei lá, um romance lá, uma ficção que não vai te agregar em nada, obviamente tem algumas ficções muito boas, mas o ponto é que algumas não vão te agregar em nada. E esse é um ponto importante porque se tu tá buscando alguma coisa que realmente vai te ajudar a crescer, obviamente tu vai procurar bons livros. E para te procurar bons livros, o pessoal acaba muitas vezes evitando o principal de todos, né? O mais vendido, que é... E aí entra aquilo que tu comentou, pode ter um vínculo com a fé ou não, continua sendo um livro fantástico, né? Se a gente for ver por esse lado, que todos deveriam ler mesmo assim, porque ali tem muito conhecimento que passou pelo teste do tempo e segue sendo válido, e a nossa sociedade, a civilização, ela é construída em cima daqueles ensinamentos. Então, se tu entender daquilo, obviamente tu vai conseguir prosperar em várias outras coisas também, né? Então uma coisa acaba linkando a outra. Bem que tu falou, né? A prova do tempo, né? A Bíblia passou pela prova do tempo. Sim. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados aí, coisas tudo antes de Cristo. E os escritos são basicamente os mesmos, do português nosso, ou seja, nosso português veio do inglês, que veio do latim, que veio do grego, que veio do aramaico. E esses escritos estão em hebraico, e são basicamente o mesmo. Então, olha só a prova do tempo que passou a Bíblia, né? Então, é a prova que alguma coisa de bom tem, né? Até inclusive, eu tinha visto no teu Instagram que tu lá fazendo uma explicação, acho que sobre o papiro, né? Uma publicação a respeito sobre isso. E faz tempo que tu tem esse vínculo mais forte com a fé ou é mais recente? Desde 2010, meu pai... ele resolveu ler, ele sempre gostou de ler, e ele resolveu ler a Bíblia. Todo mundo falava da Bíblia, né? Então ele resolveu ir na fonte. E de novo, vá na fonte. Sim. Não acredite no que a pessoa diz. Vá na Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Não importa se é de qualquer religião, né? Protestante ou... Enfim, é a Bíblia. E ele leu a Bíblia inteira. Entendeu pouco. E aí agora, depois da leitura da Bíblia, ele resolveu estudar a Bíblia. E ele estudou, ele começou a entender... porque a Bíblia pode ser lida de forma em sequência, de forma cronológica, ou de forma estudada. Então ele começou a estudar, e aí ele começou a me levar junto na igreja, nos estudos, e eu comecei a estudar muito com ele. E eu, com 14 anos, me reunia com amigos da mesma idade para estudar a Bíblia. E de novo, né, não é fanatismo. Para mim, a religião é lógica. Se a tua fé não é lógica, alguma coisa está errada. Por isso que essas pessoas que vão para a igreja de forma emocional, por alguma doença, ou por algum término, por alguma perda emocional muito grande, de novo, emocional é uma coisa, mente é uma coisa, espiritual é outra. Então, se tu quer curar problemas da tua mente na tua fé, em algum momento isso vai te decepcionar, e aí isso pode dar problema. Então, eu sempre estudei muito a Bíblia, estudo até hoje, e gosto da história, porque a arqueologia, ela comprova a Bíblia, né? Ela vai explicando isso, então eu sempre gostei disso. E então foi desde adolescente. Desde adolescente eu procuro seguir, né? É uma construção. Regras de saúde, regras de boa convivência, regras né, nesse parâmetro. Cara, é impressionante. E isso, obviamente,
te formou de alguma forma, né, que obviamente vai refletir nos negócios, na pessoa com que tu é hoje. Essa construção, ela faz parte de ti, principalmente da parte de valores, né? Exatamente. Na época da faculdade é curioso, né? Porque todo mundo falava que a faculdade ela ia mexer comigo, né? E foi muito legal o respeito que todo mundo tinha comigo, né? E até assim a busca, porque tinha muita gente que vinha me buscar para conversar, para poder entender, sabia que eu estudava um pouco e tentar entender um pouco por que estava acontecendo isso na vida da pessoa e tal, né? Então eu tive muitos bons amigos na faculdade por conta justamente desse posicionamento meu, né? E, de novo, é uma busca, né? É uma coisa no gerúndio. Sim. Tu tá sempre indo, tá sempre estudando. E é aquele espelho, né? Quanto mais limpa o espelho, mais tu vê tuas coisas erradas, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa melhorar também. Então, é essa constante trabalho. Bom, mas pra gente seguir, né? Seguindo na história, tu tava lá na agronomia e aí tu comentou comigo antes que durante a agronomia tu foi aprender inglês, isso? Então, eu sou a primeira geração de graduando, né? Que fez o ensino superior. Meu pai tinha planos de fazer ensino superior, mas ele acabou engravidando minha mãe com 21 anos. Ele teve que mudar um pouco a rota, teve que trabalhar. Então, meu pai não se formou. Mas então eu fui a primeira geração e para mim estava fantástico isso, né? Imagina eu formado em agronomia, numa das melhores faculdades de agronomia do país. Então eu me achava o grande já, estando lá naquele meio. Só que chegando naquele meio, Eduardo, a gente começou a perceber, eu tive essa percepção, primeiro que quando a gente expande a mente, aquilo que a gente tinha como verdade absoluta já começa a ser relativa. Eu gosto muito de dar o exemplo da questão dos aracnídeos, dos insetos. Para eles crescer, eles têm que jogar fora o exoesqueleto para poder crescer. E esse exoesqueleto, ele é metaforicamente algo tão simbólico para a nossa vida, porque provavelmente isso dói para o inseto ou para o aracnídeo, né? Ele tem que se esmagar todo, aquele descolamento da pele que ocorre para ficar para trás, né? Aquilo tem que ser forçado aquilo para ele poder um dia crescer. Sem aquilo, ele vai continuar naquele tamanho pro resto da vida. Então, na faculdade, eu comecei a perceber que se eu quisesse chegar onde eu queria chegar, que já não era mais o mesmo lugar de antes, o inglês era peça-chave, era uma parte fundamental nessa caminhada. Até porque os amigos meus ali na época da faculdade vinha de famílias, de agricultores, coisa muito grande lá. E já sabiam 2, 3, 4 línguas, né? Então eu estava contra o tempo ali. Sim. E aí eu tive um mentor, até quero citar o Rogério, que é um irmão para mim. Desde quando eu falei para ele que eu queria prestar agronomia, ele falou: eu vou te ajudar e eu vou te levar aonde o que tu precisar, eu vou estar do teu lado. Isso é outro ponto também fundamental. Dê valores nos teus mentores. Escolha bem os teus mentores, aí 3, 4 mentores e ouça eles e peça conselhos para eles. E eles têm que ser melhor que você, né? Por motivos óbvios. Sim. Mas escolha esses mentores e ouça eles, aprenda com eles. Então, eu sempre tive bons mentores. Um é o Júlio, né? Eu vou falar dele daqui a pouco, amigo em comum. Mas o Rogério foi uma peça-chave para mim. Ele falou: aprende inglês. Tá vindo um americano pro Brasil montar uma empresa. E com o inglês, primeiro, tu vai trabalhar com ele. E segundo, tu vai, com certeza, através do inglês, poder melhorar o relacionamento e crescer mais rápido. Mas tu comentou que na faculdade que tu tava, os teus colegas, digamos assim, já sabiam mais do que uma língua e tudo mais. Eu acredito que isso também, o próprio ambiente, quando tu olha em volta e tu vê que tu tá numa desvantagem, automaticamente tu vai correr mais, né? Então, isso faz tu sair da zona de conforto. E por isso que muitas vezes a gente se pôr em alguns ambientes que te favoreçam a isso, que te mostrem as tuas fraquezas, digamos assim, eu acredito que é um ponto para fazer com que a gente corra mais atrás desse prejuízo, digamos assim, ou que busque aprender, busque melhorar, por causa que daí começa a ficar mais evidente. Porque uma coisa é tu tá no meio de um monte de pessoas que ninguém sabe outra língua, né? Beleza, né? Se eu sei um pouquinho de inglês, eu já sei mais que os outros. Mas, de repente, quando tu vai para um ambiente que todo mundo já sabe outra língua ou já tá se aperfeiçoando, sabe a segunda, a terceira, a quarta língua, obviamente tu vai começar a buscar aperfeiçoar isso com o sinal de alerta liga, obviamente, né, para te buscar. E
ouvindo a tua história, eu acredito que o ambiente em que tu tava talvez te favoreceu um pouco a isso, obviamente, e os mentores, mas também tem o lado de tu tomar a decisão de falar assim, não, eu preciso aprender, eu preciso melhorar isso aqui, de tomar a decisão e realmente ir lá e resolver, né? E o tempo, né? Tem aquela decisão. Quanto tempo eu vou demorar para tomar essa decisão? Para fazer essa decisão virar prática? Isso foi fundamental também. Porque a partir do momento que eu decidi, porque o que acontecia? Era na época lá do Ciências Sem Fronteira. E todo mundo sabia inglês, fazia lá o TOEFL e tinha essa porta aberta para poder ir para qualquer lugar do mundo. Só que eu não tinha inglês. Então eu não tinha como fazer essa prova, eu não me enquadrava no Ciências Sem Fronteira. Então isso não era opção para mim. Então era mais difícil. Mas e aí, eu vou fazer o que com isso? E aí até tem uma situação ruim que se tornou uma oportunidade para mim, né? Na época minha mãe faleceu e ela tinha um seguro de vida, R$ 10.000. E com esses R$ 10.000 eu pude, a minha professora, a minha orientadora, a professora Ana Cláudia, ela fez um contato com um colega dela, um professor da Universidade da Flórida, que trabalhava com pastagem também, na época meu TCC era com pastagem, e ele resolveu me aceitar, apesar de eu não saber nada de inglês. Eu sabia good morning, assim, e não era good morning, era good morning, né? Era bem... E aí eu fui. Aí meu pai falou pra mim, né, de novo, sempre meu pai, né, ó, esse dinheiro é teu, né, tua mãe morreu, então não tem o que eu fazer com ele, é pra tua vida. E aí com esses R$ 10.000, na época o dólar era 1,63, eu lembro. E aí eu passei 6 meses nos Estados Unidos com R$ 10.000. É inimaginável. Hoje tu compra passagem, eu acho. E aí foi isso. Aí foi a melhor experiência, melhor semestre, né? 4, 5 meses da minha vida, assim. Mas tem um ponto de coragem aí também, né? Porque uma coisa é tu entender, ó, preciso disso. Outra coisa é, por exemplo, quando a prova ali que tu poderia ter participado, que não estava qualificado por não ter o inglês, poderia simplesmente ter dito, não, eu não estou qualificado, então não vou fazer, ponto, né? Então, ou seja, é sempre ter o desafio, ir lá e superar ele de alguma maneira. E mesmo com o falecimento da tua mãe, passando por uma situação emocional também complicada, tu mesmo assim foi lá e conseguiu, foi pra lá, porque o simples fato de ir pra lá já é um ato de coragem, né? Principalmente pra ir sozinho, sem saber a língua, ou seja, tem várias superações aí no meio desse caminho. O celular, ele não tinha internet celular, né? Na verdade, eu comprei um celular descartável lá nos Estados Unidos, porque o meu daqui não funcionava, parece loucura, né? Mas pouco tempo atrás isso, né? E eu era filho único, né? Então tu imagina um pai que recém perdeu a esposa, mandar um filho único para um lugar sem saber língua nenhuma. Eu fui com Michaelis e um caderninho. O que é um Michaelis? Michaelis é um dicionário. Ah, tá. Um dicionário Michaelis, né? De inglês e português. E eu ia anotando no caderninho. Tudo no caderninho. Esse caderninho me fez aprender inglês. Então a cada palavra que eu ouvia, eu procurava no dicionário e escrevia. É o nosso Google Tradutor, né? Mas eu fui criando um banco de dados ali no caderninho. Antes de dormir, eu revisava ele para ver as palavras que eu aprendi no dia. E eu consegui aprender inglês em 4 meses. E aí, de novo, né? All in. Eu vou aprender inglês. Então, eu ia pra fazenda, que eu era peão de experimento lá. Tinha 3, 4 pesquisadores lá abaixo do doctor, né? Abaixo do professor, doutorandos e mestrandos, e eu trabalhava para todos eles. Então, quem precisava de um peão, eu ia lá. Cortar pasto, dar para os animais. Tinha a questão do... Eu contava quantas vezes a vaca ruminava, ficava mexendo a boca. Sim. Tinha essa interação cabra com gado, porque o gado come um tipo de pasto, a cabra come outro. Então, bota a cabra primeiro, depois o gado, ou o gado depois... Então, tudo isso eu ficava fazendo lá. A gente trabalhava das 5h30 da manhã até umas 10, 11 horas. O sol da Flórida é bem, bem quente. E aí nós voltávamos, tomava o banho, comia alguma coisa, ia para a faculdade. A faculdade americana, ela não para a hora do almoço. Então, ela tem aula, por exemplo, para alguns até 11h30. Daí, aquele é o momento de lanche. Para outros continua, depois para no próximo. Então, sempre alguém está tendo aula. Então, a gente tinha aula no horário do almoço. Depois daquilo, eu ia para aula de inglês, que a escola proporcionava para estudantes não americanos de graça. Então, eu já encontrei isso, fuçando lá. Fui fazer essa aula de inglês com gente do mundo inteiro. Aí, eu consegui a academia de graça pela universidade também, porque eu não tinha dinheiro, o dinheiro era contadinho, né? Então, eu consegui fazer academia, voltava, tomava banho e saía à noite, para encontrar gente na rua. Nos clubes lá, nos barzinhos, porque esse era meu foco. Meu foco era estar na rua, falar com gente, era isso que eu precisava. Ficava até 1h30, 2 horas, que é o horário que fecha os Estados Unidos.
perdi o último ônibus, porque o último ônibus era 1h da manhã, daí voltava a pé, 5 quilômetros, tomava banho, me arrumava para a fazenda, e na maioria das vezes eu dormia na porta de casa, porque para não ter risco de eu não acordar e perder ali a carona para a fazenda, eu me arrumava já para a fazenda e dormia ali agachado na frente da casa para poder o cara me pegar. Tudo isso porque eu tinha um objetivo, era aprender inglês, e eu fui bem sucedido nele. Eu voltei falando inglês. Porque tem gente que vai pra lá e muitas vezes acaba voltando sem falar inglês. Por exemplo, principalmente, claro, ali tu tinha aula, obviamente, que te colocava numa situação de necessidade também de estar aprendendo, mas tudo que tu estava fazendo em volta disso, obviamente, fez com que tu aperfeiçoasse melhor o inglês, aprendesse, né, porque realmente era um objetivo teu. E tu sempre foi um cara que estudou bastante? Eu sempre fui meio nerd, assim, sempre gostei de estudar. Tinha amigos, assim, até era bom que eu era amigo do pessoal que escolhia o time, né? Sempre fui ruim de futebol, mas por eu ser amigo deles, eles me escolhiam. Ficava na zaga ali, mais pela amizade. Mas sempre fui bom de nota, então sempre gostei de estudar. E eu percebia, hoje faz sentido, né? O estudo, ele é a chave para abrir porta. Só com estudo que a gente consegue romper essas barreiras que eu tô passando para você. É graças ao estudo. Então, na época da faculdade, eu não bebia bebida alcoólica, eu não tinha dinheiro para pagar a bebida para os outros, não tinha carro, né? Na época, na época do final da faculdade, eu consegui ter um carro. Então, pelo estudo, assim, as pessoas se aproximavam de mim, porque eu era amigo de todo mundo, então a gente estudava junto, então tinha esse relacionamento e graças a esse conhecimento, hoje até, eu sou gestor dessa empresa de fertilizante, né? E me especializei em fertilizante e hoje isso tem me aberto portas, as palestras que eu dou, tudo é por conta do estudo. Então, sempre gostei de estudar. E aí tu comentou que, beleza, tu tava na faculdade, foi lá fazer esse estágio, digamos assim, né, para aprender inglês, e obviamente não só o inglês, tu deve ter aprendido várias outras coisas, porque te colocar num cenário diferente, de ver uma realidade diferente, também dá uma mudança de chave na cabeça da pessoa, né? Quando tu viaja a primeira vez para fora do país, tu vê que o Brasil ele é pequeno para ti. Tu já não tem mais fronteira. E aí tu faz amizade com europeus, com asiáticos, com africanos. Aí tu começa a entender que o teu quintal de casa é o mundo. E na época lá ainda era um Orkut. Infelizmente eu perdi bastante contato, porque não tinha... O celular trocou de número, né? Então tudo foi... Mas o que eu vi lá, as culturas que eu tive, os relacionamentos, as amizades que eu tive lá, ampliou a minha mente. De novo, né? A mente que expande, ela não retrai de novo. Então eu já voltei para lá, eu nem tinha me tornado um profissional ainda, mas já voltei de lá com outros focos, com outros objetivos, com outra velocidade. Que semestre que tu tava quando tu foi para lá, da faculdade? Eu fui fazer o estágio de conclusão de curso. Ah, foi o estágio final já. E aí tu voltou e aí tu conseguiu aquela oportunidade que tinha aparecido e precisava do inglês. Sim. É uma coisa de fé, né? Eu tava lembrando aqui, Eduardo. Todo o meu processo de visto, passaporte, documentação, tudo isso eu fiz enquanto minha mãe estava doente. Eu não sei, eu nem tinha ainda certeza de onde ia tirar o dinheiro para isso. Uma coisa louca, né? E muita gente me julgou por isso. Pô, tua mãe com câncer e tu querendo ir para os Estados Unidos. Só que a minha mãe, por mais que eu fosse filho único, ela sempre falou que era o natural, a missão dela estava cumprida, né? Sim. Ela estava... melhor que fosse ela, né? Eu não queria eu. Tem muita gente, tem muito filho que diz, né? Eu quero ir primeiro que minha mãe. Isso é um egoísmo gigantesco, porque a mãe não suporta a perda de um filho. O filho aguenta a perda de um pai e da mãe. Tem que aguentar, né? Sim. É a lei natural. E, assim, as coisas aconteceram, né? Eu perdi minha mãe e 2 meses depois eu estava indo para os Estados Unidos. Se não fosse assim, não ia dar tempo. Eu não ia ter outra oportunidade, né? Então, tudo parece... Aí entra a questão da fé, né? Alguns chamam de coincidência e tá tudo bem, eu respeito isso, mas é muita coincidência. Como é que é? Por mais que tu chame de coincidência, se tu analisar bem, tu vai entender que a probabilidade daquilo tá acontecendo é baixa demais para ser apenas coincidência, né? Então, uma coisa... e é uma questão de observação. Tu pode dizer que algo está acontecendo por coincidência ou não. Tu pode dizer, não, realmente tem alguma força maior fazendo com que seja direcionado a isso, né? E, obviamente, tem a questão também de quando tu tá com um alinhamento maior com Deus, obviamente, tu vai conseguir
tu vai pedindo pra ser guiado, obviamente, pelo caminho correto, e o caminho correto, obviamente, aí começa a aparecer as coincidências, né, digamos assim, durante essa trajetória. Daí, então, aí eu voltei dos Estados Unidos, né? E aí esse mentor já tava, esse meu amigo Rogério, né? Já tinha tido essas reuniões com o pessoal da gringa lá, os americanos, e eles me conheceram e eu logo comecei a trabalhar. Me formei, comecei a trabalhar com eles. E aí, de novo, né, as coincidências, né? Esse americano, que ele era um agricultor lá, e ele não falava nada de inglês, né? Até um outro americano falava português, ele não. E ele veio, aí, no momento, esse americano que falava português não pôde traduzir ele. E eu tava lá. E aí a oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar. A oportunidade aparece para todo mundo, mas só os preparados pegam ela. Então, a oportunidade vai ter para todo mundo. E igual. E a quantidade é à vontade. Mas os preparados vão primeiro perceber ela e segundo vão pegar. A história do cavalo encilhado, né? Sim. Eu aproveitei, não tive vergonha e fui lá. Meu inglês não era dos melhores. Era um inglês que eu aprendi na rua, conversando e tudo, mas eu não tive vergonha e fui. E ficou tão legal, assim, a forma como a gente se relacionou, essa sinergia entre eu e ele, que ele gostou tanto de mim que ele falou, eu quero ele que seja meu tradutor. E a gente começou a viajar ao Brasil nesse processo. E aí vem o Rio Grande do Sul, né? De novo, primeiro eu nunca imaginei sair da minha cidade. Só que quando a gente começa a conhecer outras culturas e conhecer outras regiões e começar a viajar, o Sul me encantou. Culinária, clima, cultura. O clima, gosta do frio. Eu gosto. Eu gosto do Rio Grande do Sul, especificamente, porque tem os 4 bem separadinhos. Tem o frio, né, no inverno, o verão, bem quente. Bem quente. Primavera... Santa Rosa lá bate recorde, né? Bate. Ela gosta de fazer calor. Primavera tudo florido e o outono é sempre igual. Então, é bonito ver. Então, a gente passou vindo pra cá, as folhas ali, o plátano, né? Caindo as folhas. Então, isso é lindo, o Rio Grande. Culinária, assim, a cultura. Então, eu tinha esse projeto de vir pra cá. E aqui também tem o pluralismo de culturas. Aqui tem trigo, tem canola, tem girassol, tem a soja, tem o milho, tem o arroz, a pastagem, tem a parte de fruticultura, as oliveiras, a vinícola. Então, é tanta coisa. As nogueiras agora, né? Estão vindo muito forte. E, assim, eu percebi que aqui eu ia me desenvolver mais, eu ia viver bem, e eu fui muito bem acolhido no Rio Grande do Sul. Então, nesse processo, eu vim traduzir ele no Rio Grande do Sul. O pessoal gostou de mim, eu gostei deles, e aí eles falaram, deixa o Anderson aí, fazendo comercial aqui com a gente, e aí eu fiquei. Tu ficou... Isso foi que ano, mais ou menos? 2012. 2012. Eu me formei no final de 2011 para 2012, e aí, em 2012, em fevereiro, eu comecei a trabalhar na empresa, fevereiro, e em agosto, eu já estava vindo para o Rio Grande do Sul. E o teu pai, ele fica onde? Meu pai mora em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Meu pai, ele sempre teve cabeça boa, assim, ele sempre me criou pro mundo mesmo, ele sabia que eu não ia ficar. E ele casou de novo. Até foi uma coisa também legal, porque ele sentou para conversar comigo e falou, filho, tá ruim sozinho. Isso com 3, 4 meses, assim, E eu falei, pai, não precisa me dizer mais nada, porque, de novo, a fé, né? Eu creio, de acordo com a Bíblia, que a pessoa, quando falece, ela fica descansando. Inclusive, a Bíblia trata isso como um sono. Eu não respeito, claro, todo mundo, né? Mas eu não creio em separação entre a alma, essas coisas assim, né? Até a Bíblia trata a alma justamente essa junção da pessoa viva com o corpo. Que o espírito na Bíblia é pneuma, que é o fôlego de vida, que é o coração bater sozinho, tudo isso a Bíblia trata como uma coisa inexplicável, que realmente tudo funcionar sem um motor girando é algo assim. Então, o mistério da vida. É o mistério da vida, exatamente. O mistério da vida, somado a esse pedaço de carne, é uma alma vivente. Então, eu não creio que minha mãe está me olhando agora. Respeito, claro, quem está vendo, mas é a minha fé. Mas, paralelo a isso, eu falei, pai, não é justo contigo tu ficar sozinho, porque eu não vou voltar. Tu não me criou para isso. Então, o dia que o senhor se apaixonar, e isso aconteceu em breve, assim, ele se apaixonou, começou a namorar e casou e morou logo com ela. De novo, né, para ela vir morar com ele, precisava casar, né? E aí ele casou logo com ela e veio morar. Então, para mim, tá ótimo, ele tem alguém para ficar com ele. E ele mora em Ribeirão Preto. Mora em Ribeirão Preto. E aí tu tava lá em Santa Rosa e o que tu tinha de... Porque era um desafio, querendo ou não, tu tava trabalhando numa empresa nova ali naquele mercado, por mais que tava fazendo a parte comercial, tem todo o desafio
porque a vida do vendedor também não é fácil, né? Então, tem que estar preparado, e principalmente naquela nossa região lá, né? Aquela região noroeste do estado, é uma região bem desafiadora, porque não são... obviamente tem áreas grandes, mas a maior parte do pessoal são produtores pequenos também, né? E qual que foi os desafios que tu tinha naquele momento lá? Cara, eu cheguei no inverno, né? Agosto. E eu nunca tinha visto um pé de trigo na vida. E qual que era a técnica que eu usava? Eu achava um agricultor, eu ia com o vendedor da revenda. Eu sempre gostei de ir com o vendedor da revenda. Porque ele já tem um relacionamento, ele já tem a porta aberta. Então, e de novo, eu sempre gostei de somar. Nunca fazer sozinho. Sempre somar. Então, tem o potencial dessa pessoa. O potencial dela é 50. Se o meu é 5, já é 55, já é melhor. Sim. Então, eu sempre achei que duas pessoas eram melhor que uma. Eu cheguei lá, e nesse caminho que eu fui criando relacionamento com o vendedor e fui perguntando um pouco de trigo. E aí vem as perguntas, né? Sempre, até, de novo, né? Jesus, se a gente pegar todas as conversas que Jesus teve, ele muito mais perguntou do que respondeu. Isso deixa uma lição para nós, que a pergunta era sempre mais importante que a resposta. A resposta vai chegar lá, no meio das perguntas, natural. Então eu perguntava para o agricultor, sem perceber, me ensinava e ao mesmo tempo gostava de alguém que ouvia ele. Sim. E aí eu pegava essas informações desse agricultor e já no próximo eu já não era um leigo. Na época eu lembro que era o quartzo, né, o trigo. Então eu ouvia tudo que ele falou do quartzo e na próxima eu já usava essas informações e fazia novas. Então eu fui criando um banco de dados, caderninho, né? Tudo caderninho. Anotava bastante. Tudo. E à noite estudava, né? Porque no outro dia eu tinha que visitar mais produtores. E muito lado a lado, né? Eu sempre gostei de dados. Tinha uma câmerazinha, uma Fuji, eu acho. Fuji digitalzinha. Ia tirando foto e montando meu banco de dados. E hoje, inclusive, para a equipe comercial, eu dou palestra ensinando a fazer lado a lado, que nós estamos perdendo isso. Sim. Não assim... Por lado a lado para provar e vender de novo, mas pelos dados, pela pesquisa. A gente levantar dados de nodulação, desenvolvimento radicular, de arquitetura de planta. Esses dados, para mim, foram muito importantes para eu entender a cultura fisiologicamente, o metabolismo da planta, para até o meu produto eu posicionar bem. Tanto é que parte do posicionamento da empresa foi mudado, principalmente para as culturas de inverno, graças à minha pesquisa aqui. E aí, nesse período que tu tava lá, tu trabalhou nessa empresa, e aí tu foi conhecendo mais pessoas, foi se integrando, digamos assim, naquela sociedade ali, naquela região, e foi aparecendo outras oportunidades, porque tu não ficou, né, nessa empresa Não. Ficou por quanto tempo daí? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. O que aconteceu? Como eu era tradutor do americano, e o americano era um showman, era um cara muito importante, ocorreram muitas palestras lá com os maiores agricultores do estado lá. E quem estava do lado? Porque, assim, para pedir um refrigerante, eu tinha que estar do lado dele porque ele não sabia pedir. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. E, de novo, né, humildade, do lado de gente boa, tu tem que ficar quieto, porque tu tem que aprender, tu tem que ser esponja. Então, nesse momento, eu ficava quieto, fazia minhas perguntinhas, anotava as perguntinhas, né, 3, 4 perguntas, e fui criando relacionamento. Daí, de novo, né, em 2013, essa empresa fez uma campanha de levar agricultores para os Estados Unidos. E aí o Júlio, que já tinha um amigo em comum, conheceu essa empresa. Eu conheci ele nesse momento dessa empresa. E aí precisava de um guia. E ao invés da empresa contratar um guia terceiro, por que não levar um guia que já era da empresa? Já conhecia. E assim, eu falava inglês, eu não sabia o que era um guia, né? O que fazia. Mas, é tratar bem e cuidar das pessoas. Pô, isso eu sei fazer. E aí em 2013, eu fui minha primeira viagem. Na época nem era Agrobrava ainda, mas era com o Júlio, né? Então... Estive nos Estados Unidos aí já com os agricultores, conhecendo lá a agricultura. E tudo, por isso que tu comentou comigo que tudo começou por causa do inglês, né? Que todas as oportunidades ela foi se desenrolando através do fato de tu saber outra língua, que desde ir para lá fazer o estágio, trabalhar na empresa que tu tava, ir lá pro Rio Grande do Sul, depois continuar fazendo as viagens, e desde aquela época até hoje tu segue fazendo as viagens lá com a Agrobrava. Nunca mais parei, a gente ficou muito amigo, o Júlio é um irmão para mim, um mentor, um cara que eu ligo para pedir conselho, a gente tem negócio junto já, sociedades, e ele é um cara assim que, ele é uma pessoa fantástica, né, eu aprendo muito com ele toda vez que, de novo, o Júlio é um cara que, ele é uma esponja, né, ele tá sempre aprendendo. Sim. E eu também, então a gente se encontra, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas a gente se encontra 2, 3 vezes no ano, e a gente pode trocar essa experiência. Fora o WhatsApp, a gente tem bastante reunião por vídeo, mas
eu sempre aprendo muito com ele, sempre uma coisa nova. Pela Agrobravo eu pude me tornar guia. Então, 2014, e aí de novo, né? Nessa viagem, em 2014, eu já era amigo, mas não muito amigo do Miguel Nedel, um amigo nosso em comum. E foi nessa viagem ali, sentado no hotel em Chicago, pegamos um guardanapinho, montamos um projetinho, e eu voltei de lá com um projeto montado. Convidei o Miguel aceitou e a gente se tornou sócio desse projeto novo. A gente montou uma empresa para fazer o comercial de uma empresa de fertilizante no Rio Grande do Sul. Fertilizantes sólidos aí, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, focado em matéria orgânica. Orgânico e organomineral. E essa empresa, eu me recordo dela, cresceu bastante lá no Rio Grande do Sul, principalmente. Então tu era uma das pessoas envolvidas, digamos assim, nesse crescimento. Quando eu comecei, tudo era mato, né? Eu brinco. Antigamente eram os sócios que vinham fazer o comercial. A empresa hoje é gigante, acho que está entre... Se não é a maior, é uma das maiores. E aprendi muito com eles também. E a gente desenvolveu muita coisa junto, crescemos junto. Principalmente o Rio Grande do Sul. Eu era sozinho, o Miguel fazia parte técnica. O Miguel era um cara que usava o produto já, então podia falar bem. E era um cara que fazia administrativo e eu ia pra rua vender. Daí veio uma pessoa trabalhar com a gente, veio 2, veio 3. No final, nós éramos em 15 na equipe. Só no estado? Só no estado, A gente tinha mais ou menos 50% do estado, a gente tinha. E de região, né? E aí eu fazia a parte de organizar a equipe, gerenciar. Eu sempre gosto de... Eu vejo a equipe assim como uma estrutura que não dá para dizer quem é importante ou não, né? A hierarquia, assim, ela me incomoda no sentido de dizer que um é mais importante que o outro, porque não é, né? Só existe o administrativo, só existe o executivo, só existe porque tem um vendedor. Então, sempre desde o começo eu priorizava o projeto, sempre era para os vendedores estarem bem, para depois subir, né? Depois a parte... Eu fazia muita palestra, eu desenvolvia marketing de vendas, eu abria mercados. Então eu via regiões que não tinha vendedor, eu ia lá sozinho, começava a vender naquela região, fazia um mercado e aí botava um RTV lá. Então esse era meu projeto de expansão lá. Até porque o produto que vocês trabalhavam aquela vez, segue trabalhando com produtos similares, né? Mas desde aquela época eu lembro que ele era uma novidade, né? Trabalhar com organomineral e tudo mais era uma novidade e, obviamente, tinha uma certa resistência, às vezes, até do produtor, porque tu tinha que ter uma abordagem, um convencimento, uma explicação técnica mais elaborada para convencer ele em relação ao uso. Então, isso era bem desafiador, porque eu acompanhei um pouco do crescimento, era de outra empresa, inclusive, mas eu atendia naquela região de 13 de Maio para cima, digamos, até... Aquela volta ali, que pegava aquela região do celeiro, uma parte. Sim. E aí tinha uma das empresas que atuava lá, que eu acompanhava o desafio dos caras, né? Eu trabalhava com uma linha de fertilizante foliar, e eu vi o quão desafiador era. Então, para vocês, obviamente, era o mesmo desafio. Não, era parecido, porque era área, né? Tu pegava 20 hectares ali, na verdade tinha reprodutor que pegava um bag. Sim. Então tu plantava um bag e acompanhava aquele bag, era a tua vida. Sim. E tinha a questão de regulagem da semeadeira também, né? Porque assim, Eduardo, qual que era a teoria? É tu parar de comprar quantidade e comprar qualidade. Então, graças ao orgânico presente junto do adubo, ele otimizava os nutrientes. Nitrogênio, o principal problema dele é volatilização, virar amônia. Então, graças à matéria orgânica que tinha micro-organismos, o ciclo do nitrogênio parava na matéria orgânica, não se completava como amônia. Então, a lixiviação era... Tinha lixiviação também, alguma coisa assim. É baixa. Mas a grande maioria era volatilização, né? Então a gente estancava isso. Potássio, o grande problema é a lixiviação. Potássio é um cátion, né? Simples, né? Um K+, e ele é muito fácil lixiviável. Então a CTC do orgânico, ela é altíssima. De novo, não é qualquer orgânico, né? Daí tu tem que procurar uma empresa idônea e análise. Me mostra o teu orgânico. O organomineral, a parte mineral, ela é igual às outras. Ureia, sulfato de amônio, MAP-DAP, ou super simples, super triplo, e cloreto. Algumas trabalham com sulfato de potássio, mas é pouco. Basicamente cloreto de potássio. A parte orgânica que é o segredo. Qual que é a qualidade desse orgânico? Né? Qual que é a CTC, o pH, quais são a quantidade de nutrientes que tem nele, a relação carbono-nitrogênio. Isso vai validar e vai potencializar o teu mineral. Então, para ser um bom organomineral, tem que ter um orgânico bom. Porque eu lembro o Garrafa, né? Lá que era o coordenador do curso lá da CETREM,
ele contava muito a história do próprio Miguel, que o Miguel tinha uma matéria orgânica gigantesca nas áreas deles. Muito. E enquanto na área experimental da faculdade, por mais que se fazia um monte de rotação de cultura naquela área, realmente se aplicava a rotação de cultura. E eles tinham uma limitação em relação ao crescimento de matéria orgânica. E aí quando viram o resultado do organo mineral, tipo, poxa, cara, isso aqui realmente tem um resultado impressionante em relação à matéria orgânica, conseguir melhorar a estruturação daquele solo. E aí se começou a se trabalhar muito em cima daquilo. E aí eu acho que teve toda uma movimentação pelo fato dos resultados, né? Que negócio de tá com uma tecnologia nova, vai lá, mostra pro produtor, faz o lado a lado, vai demonstrando, acompanhando para realmente mostrar aquela diferenciação, né? Essa indústria nova tem que primeiro ir para pesquisa e não ir para o agricultor. O agricultor não pode ser a linha de frente da indústria. Eu acho totalmente errado isso. Vamos validar um produto. Não, quem valida é a pesquisa. Sim. Nós temos hoje institutos de pesquisa, nós temos hoje universidades, nós temos hoje pesquisas particulares. Eu sei que há muitas opiniões aqui que tu paga e dá o resultado que tu quer. Eu não concordo com isso. Eu não sou eu não sou dessa opinião. A gente não pode padronizar nada pelo mal. Até porque, assim, um dos pontos é o fato de que, por mais que a pessoa que está como empresa, né, por isso que valores de uma empresa, a ética de uma empresa é tão importante, mas principalmente, cara, ninguém quer colocar um produto no mercado que não funcione, exato, né, porque isso é perna curta, digamos, não vai muito longe. Então todo mundo trabalha em prol do resultado. Porém, a gente entende que tem, pelo fato que a agricultura é muito dinâmica, né, uma indústria a céu aberto, a gente tem, obviamente, oscilações de resultado para todo lado. Sim. Mas não quer dizer que um produto em si não vai ter uma boa performance, ou às vezes o pesquisador, a empresa, todo mundo tá botando o nome na reta simplesmente porque para fazer de conta que o produto funciona. Não é por aí o caminho também, né? Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma pesquisa com um produto nosso. Assim, ele deu mais massa seca, ele deu mais... todos os fatores de produtividade ali, o número de nós, número de vagem, grão por vagem, tudo deu a mais. No resultado final, deu um saco e meio a mais. Tipo assim, toda pesquisa até a produtividade dizia que era para dar pelo menos 10% a mais, né? Sim. Foram 70, 80 sacos, né? Então era para dar 8 sacos a mais. Não encheu o grão. Nós precisamos entender o porquê. E aí que entra a pesquisa, né? Então, o que dá para melhorar? Então, antes de lançar esse produto no mercado, para ali, volta, deu certo até aqui, né? Então, que fatores que tem um adubo que melhoram todos os coeficientes de produtividade, né? Todas as estruturas de produtividade. Opa, não encheu o grão. Faltou água, faltou algum nutriente, faltou alguma estrutura, alguma coisa metabólica. Então é para isso que a pesquisa serve, né? Então, isso o produtor não tem que passar por isso. Eu acho que a pesquisa tem que passar, a indústria tem que pagar. E aí sim, depois de lançar, além da Neoorgan, tem a Agrodome também, né? A Agrodome também nasceu dentro de uma instituto de pesquisa. Tem produto lá que foi 10 anos pesquisado para poder achar a fórmula certa, uma fórmula que não... O Rio Grande do Sul nós temos um problema com os foliares por causa da variação térmica, né? Tu sabe disso, né? Variação térmica, nós saímos às vezes de -5, vamos pôr 0, vai. De 0 a 30, às vezes no mesmo dia. E imagina o produto. Um produto com sais, um produto... Para isso precipitar, para isso criar uma suspensão, criar aquela nata, é muito fácil. Ainda mais se tu está trabalhando, por exemplo, com carbono orgânico, né, para ele coagular, isso dá problema depois no filtro. Então, estudo a pesquisa tem que fazer esses testes. Para depois a gente realmente lançar um produto. E aí sim, aí dá para ter segurança de pegar ali, fazer um tanque, comprovar, levantar os dados com o produtor e fazer o trabalho. Mas todo produto funciona. Eu concordo que todo produto funciona. Mas, para mim, o principal produto é a pessoa. É a pessoa que está levando o produto. Porque essa pessoa, o que ela está agregando ao produtor? A presença dela está agregando. Hoje, nós regulamos a grande maioria das plantadeiras por causa do nosso adubo. Nosso adubo tem que abrir mais, porque a matéria orgânica é menos densa que o adubo mineral. Então, nós regulamos quase todas as plantadeiras que vão no nosso adubo. Claro, em algum momento vai ficar tão grande e o produtor vai aprender com isso também, né? Mas qual que é a nossa surpresa, Eduardo? Ninguém fazia isso.
E se tu vê a discrepância, inclusive entre linhas da própria plantadeira, é absurda, né? Então, no final, fechou os bags. Só que o produtor não sabe que uma linha caiu 30% a menos que a outra. A gente vê isso na tecnologia da aplicação também, principalmente. Então, o produtor ele tem que entender de tudo, né? Esse eu vejo como um fator limitante assim, ó, ele tem que entender de colheitadeira, regulagem, semeadeira, trator, pulverizador, e aí tu tem manutenção que deveria estar sendo feita com uma determinada frequência, só que o cara tem cerca para arrumar, ele tem os outros problemas para resolver, e é muita coisa, porque a gente entende que a propriedade rural ela é uma empresa, e por ser uma empresa, há várias demandas. E muitas vezes é uma empresa de uma pessoa só, de 2 pessoas, né, dependendo do tamanho da propriedade. Obviamente, quando a gente fala em fazendas, grandes fazendas, aí tu tem mais pessoas trabalhando, mas a realidade do produtor pequeno, às vezes é ele sozinho lá tocando a propriedade inteira. Eu já passei por mais de uma propriedade que é um cara só que faz meio tudo, né? Ele não tem mais o filho na propriedade para ajudar, ou às vezes ele contrata alguém para ajudar ele. Mas, no geral, é ele meio sozinho para fazer tudo. E olha como é complicado tu conseguir prestar atenção em tudo isso, e daí ele tem que entender o produto para comprar, de defensivo, para a hora de aplicar, momento de aplicar, olhar a lavoura. Então, inúmeras questões ali que ele tem que estar cuidando, e por isso que é tão importante, às vezes, ter profissionais ajudando ele, tanto na escolha, trazendo informação, como também ajudando até nessas questões mais operacionais, né? Para realmente ter uma performance melhor lá na ponta. Por isso que nós temos que escolher com quem nós estamos perto. E nós temos que nos aproximar de quem nós confiamos. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa. Nós, hoje, vendemos o adubo para o ano já, praticamente. Até a nossa fábrica está expandindo, né? Ela vai aumentar 10 vezes a produção dela. Os números são muito bons, então a gente está muito animado. E o que aconteceu? Por conta do nosso estudo de mercado, a gente falou, pessoal, quem puder comprar fevereiro, março, abril, o adubo, é o melhor momento de compra do ano. Depois, e a gente nem estava imaginando essas guerras, né? Podemos falar um pouco, né, do Irã ali, o que isso pode representar, principalmente na ureia. Mas a gente falou, é o melhor momento de compra. E o pessoal confiando em nós fez essas compras. Então a gente praticamente vendeu todo o nosso adubo em 3 meses do ano, assim. Porque já tinha o mercado, esse mercado já é de 10 anos atrás. Então aconteceu isso. E hoje o que acontece? Tem muita gente que não comprou adubo, ficou sem adubo. Ano que vem isso não vai ter problema. Mas esse ano ficou sem adubo. Só que hoje eles me pedem. Cara, olha essa análise aqui desse adubo. O que tu acha? Tu que sabe de orgânico mineral. Porque o cara não quer sair do orgânico mineral. Ele já confia, só que ele tem que procurar outra empresa. O que tu acha disso aqui? E eu dou opinião, e eu sou sincero. Tanto é, Eduardo, que quando alguém me manda análise de solo, a primeira coisa que eu falo, calcário. Sim. Eu vendo adubo orgânico. E o pessoal, o que pergunta pra mim no inverno? Eu boto adubo orgânico ou boto calcário? Me manda a tua análise. Se pedir calcário, mais de 1 tonelada por hectare, não adianta botar adubo orgânico. Vai adiantar, mas o calcário é o adubo mais barato que tem no mercado. E ponto. Porque tu resolve 3 problemas, né? Quem tem magnésio baixo resolve, mas hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Não temos problema de magnésio, por causa que a maioria dos nossos calcários tem dolomítico. O cálcio, que é um ponto fundamental, precisamos do cálcio. E a questão do alumínio, né? Nós temos que tirar o alumínio fora. E eu não olho nem mais o pH, eu olho a saturação de base, né? Precisamos buscar a saturação de base acima de 70, 80, tem gente já buscando 90% de saturação de base. E é isso. Pediu calcário, eu mando lá, ó, calcário. Depois isso, depois isso, depois isso. Minha lista é primordial. Porque eu lembro até de um produtor uma vez, numa palestra, lá naquela região lá. Eu falando sobre inoculante, e ele falou assim, e vale a pena eu colocar inoculante se eu não tiver com o meu pH, se eu não tiver com o pH corrigido? Eu falei, cara, mas daí não adianta tu colocar quase nada se tu não tiver com o teu pH corrigido, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é tu começar com uma boa correção de solo, e a gente vê que tem uma análise, um levantamento da CCGL, cara, que a maior parte do Rio Grande do Sul, principalmente, cara, falta muito calcário. Falta muito calcário nas áreas. E aí, às vezes, a gente discute um monte de tecnologia, enquanto o produtor ainda tem uma falta muito grande na parte de calcário. Só que tem profissionais que vão recomendar, só que a maior parte do pessoal não recomenda, porque quase ninguém ganha dinheiro vendendo calcário, né? Esse é o primeiro ponto. E até porque como eu posso dizer, é um pouco mais complicado essa parte, porque
tem uma questão técnica muito grande e uma questão de rentabilidade, uma questão comercial muito fraca, por tirar uma coisa da outra. Até porque, obviamente, agora o calcário já é um pouco mais caro do que era antigamente, mas a gente entende que é uma necessidade ainda e muitos ainda carecem disso e, obviamente, também de pessoas recomendando, indicando ao produtor, como tu bem comentou, cara, eu quero investir X reais nisso, mas eu preciso de calcário. Não, então vai no calcário. É calcário. É uma recomendação, porque antes de vender necessariamente um produto, a gente tem uma profissão que é a parte agronômica, e aí entra aquela recomendação mais assertiva necessariamente realmente para ajudar. Eu vejo que boa parte às vezes, dos profissionais que estão no nosso setor, eles estão com a vontade de ajudar realmente, é olhar tecnicamente e querer ajudar. E não é só necessariamente vender, até porque aquilo que tu vende necessita que outras coisas tecnicamente estejam corretas para que funcione, né? Eduardo, eu quero fazer um tripé, né? Tu falou do inoculante, né? Nas minhas palestras eu falo isso, né? Primeira coisa, porque o teu solo tem que estar bom para receber qualquer coisa que tu vai colocar lá. Então, primeira coisa é calcário. Segunda coisa, semente. A semente tem que ser boa. De novo, eu vendo adubo. Mas como é que eu vou provar que meu adubo funciona? Se eu tenho... Semente de baixo vigor. Se eu tenho alumínio lá 10, 20% na saturação de base, eu tenho alumínio altíssimo. Se eu tenho semente de baixo vigor, não tem adubo que faz milagre. Sim. Então, assim, calcário, semente boa e o terceiro, inoculante. Por quê? A soja precisa de... Sem o inoculante, a soja precisaria de 800 quilos de ureia para completar o ciclo dela. 800 quilos de ureia. E tem gente que acha caro R$5 a dose de inoculante. Isso é um absurdo. Isso a pessoa não tem noção disso, né? O Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é um dos estados que menos usa inoculante, né? A pesquisa, inclusive uma vez eu gravei um episódio com a Maria Ângela Hungria, ela contou uma parte da história do desenvolvimento de inoculante e as primeiras fábricas foram no Rio Grande do Sul, inclusive até por causa disso tem muito produtor que não coloca inoculante porque nódulo forma igual, porque antigamente se utilizava uma quantidade muito maior de inoculante, diferente de hoje em dia. E aí o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que menos usa inoculante no país inteiro. E é por onde começou essa pesquisa. Inclusive o Elmar Floss, ele comentou uma vez num episódio que a gente gravou com ele também, ele falou assim, cara, se quer vender inoculante tem que sair do Rio Grande do Sul, porque aqui ninguém usa, né? O pessoal usa muito pouco. Então a gente vê que como falta alguns pilares básicos muitas vezes, e a gente fala muito de tecnologia no agronegócio, e ao mesmo tempo faltam algumas coisas básicas, né? Esse é o ponto mais discrepante de tudo. Eu tenho um produtor, amigo, eu vou chamar de amigos, porque hoje são tudo amigos, né? A gente tá há tanto tempo, né? Que a gente tem que sofrer para botar 1, 2 doses, porque acha que já tá no solo, e tem gente multiplicando e botando 30 litros. Olha o abismo que nós estamos entre um e outro. Né? E aí vem outra coisa, né? Que a gente não fala, não sabe. O inoculante hoje ele vive por volta de 30 e poucos dias. O ciclo da bactéria na raiz. Depois ela tem que se reinocular. Aquela bolinha ela vive esse período. E o que acontece? Se a gente trabalha com solo, com alumínio, se a gente trabalha no solo com baixa matéria orgânica, se a gente bota um adubo extremamente salino e ácido, como é que vai estar aquela micro-região biologicamente? Baixíssima. Então não é nada normal assim a gente coletar plantas já na fase de enchimento de grão e não ter uma bolinha grudada ali. Sim. Por quê? Não é nem quantidade, né? O tamanho também importa nesse caso. Sim, mas o ciclo, e a gente passou pelas secas também, além disso, Sim. judia, né? Então, assim, nitrogênio na soja, cara, não é de se jogar fora. Pensar, se tu fez uma avaliação na hora de enchimento de grão e não tem inoculante, teu soja não está inoculada mais, talvez o nitrogênio foliar ou alguma coisa, claro, tem que ver orçamento, tudo, né? Mas tu precisa de nitrogênio naquela fase. Então, até o próprio Luiz Gustavo comenta em algumas aulas dele, né, o filho do Elmar, que pode ser, nesse momento, interessante uma complementação de nitrogênio se faltar esse outro negócio. Mas se não, até sem sacos de soja, os nossos inoculantes são capazes de ir com o nitrogênio. Os ajustes finos, digamos assim, né, do manejo. Então, eu faria esse tripé. Aí sim, nós precisamos do adubo de qualidade para fechar tudo isso, né? E aí, tudo isso que faz bem na matéria orgânica no solo, a gente só coloca no adubo. Então, o adubo, ele tem a biologia e a física e a química no mesmo grão, né? Então, é isso que a gente faz. Outra coisa que eu queria te perguntar é a respeito eu comentei ontem contigo isso,
que eu lembro de te dando uma palestra lá na Enorgs, num evento dos 50 anos da Enorgs, que era relacionado à tecnologia, que tu tinha uma empresa que vocês trabalhavam voltado à parte de tecnologia no agro. O que vocês faziam? Isso, a empresa era a Sondágio. A Sondágio era uma empresa que ela começava a ver a agricultura deixava de ver por hectare e passava a ver por pixel. E o que significa isso? Então a gente voava com o drone. E o porquê o drone? Porque para a gente ter uma imagem de alta qualidade do jeito que a gente queria, hoje o único objeto com melhor custo-benefício que carrega uma câmera dessa qualidade é o drone. Então a gente precisava do drone para fazer isso. Eu digo isso porque é muito comum hoje dizer que tu tem uma empresa de tecnologia por tu ter um drone, né? Então não é isso, né? A tecnologia não está no drone e nem na câmera. A tecnologia está no computador que faz ali os algoritmos e tudo. Mas enfim, precisava voar com o drone para a gente ter uma nuvem de pontos, ter uma qualidade de imagem para poder processar isso. E aí a gente fazia, por exemplo, a questão de tráfego de maquinário. Qual que era o foco nosso? Era fazer um planejamento operacional aonde gastava o menos de combustível possível, o menor insumo possível e o mais rápido possível. Então a gente tem trabalhos, né? Inclusive a gente fez trabalhos comparados com outras tecnologias concorrentes, vamos dizer assim, inclusive das grandes empresas de maquinário. A gente conseguiu aumentar 30%, a gente fez o mesmo plantio 30% mais rápido, gastando 30% a menos de diesel. Então funcionava muito bem. E ainda plantando em nível, respeitando a topografia, porque isso, o computador pensa por nós. A inteligência artificial, né, o algoritmo, ele consegue ver, respeitando tudo isso, a melhor caminho. Como que tu enxerga a inteligência artificial hoje para o agronegócio? Tá na mão de poucos. Eu não me agrada muito aquela pessoa que quer saber de tudo. De novo, a gente tem que se apoiar em pessoas de confiança. Então tem gente que já sabe muito disso. A gente tem que achar quem é, as empresas que são e se apoiar nelas. É possível fazer. Já não é mais já não é mais assim uma inovação, né? Já não é mais já assim. Não está distante também. A gente tem que achar e fazer. O segredo, até acho que o Natan comentou isso aqui numa outra conversa com vocês, né? Não é quem colhe mais, mas é quem gasta menos. Então, se há tecnologia que faça a gente ser mais eficiente, é uma grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil, né? O Brasil diz quanto o cara colheu. E nos Estados Unidos o cara disse quanto sobrou. É bem diferente. É muito diferente. Se tu vai para qualquer americano e fala assim, ó, o que sobrou? Essa é a pergunta que faz. O que sobrou por acre, no caso, né? Para ti. Me sobrou $500, $800. Isso é importante para eles. Sim. Ninguém tem ego para dizer quanto colheu. Ou nem para dizer a mais para o vizinho ver, nem para dizer a menos para a cooperativa ver, né? Sim. Então, assim, a gente tem que começar a mudar de conceito. E isso eu aprendi na fronteira. Meus amigos de Bagé me ensinaram isso. O pessoal de Bagé lá, os que são de lá, né? Os que aprenderam a produzir lá, hoje produzem uma soja o projeto deles é para 30 sacos por hectare. E isso é fantástico. Porque quando eu fui lá, eu recomendei uma fórmula de adubo, ele falou, não, se a gente botar essa fórmula, a gente quebra. Nós vamos trabalhar com metade dela. Eu falei, não, mas vai faltar. Vai faltar o quê? Não, mas não sei o quê. Não, nós queremos colher 25, 30 sacos. Não, mas como é que fecha a conta? Mas nós gastamos 15. O pessoal, para quem não conhece o estado, né? O estado é metade é uma coisa para cima e metade para baixo é outra, né? Então, desde tipo de solo, produção, tudo acaba sendo diferente, principalmente naquela fronteira oeste ali, né? Então, a gente tem uma diferença muito grande no Rio Grande do Sul e principalmente por causa dessas questões de solo, clima, né? O pessoal diz que não é o Pampa, é os Chacos, né? Tu vai vindo mais pro lado, uma parte, eles chamam de Chacos, não é nem o Pampa em si, né? Então a gente tem uma diferença muito grande de bioma, né? Da Mata Atlântica pro Pampa em si, que aí a gente tem obviamente isso impacta no manejo, na agricultura, no investimento em tecnologia, então tem uma discrepância muito grande de um lugar pro outro, né? O Pampa hoje a gente tem que preservar 30%, para quem não conhece, né? Quem tá ouvindo aí de outros estados. E qual que é a grande diferença nossa do Pampa? O Pampa, ele é um cerrado com menos plantas arbóreas. É mais plantas rasteiras. A nossa diversidade da flora, ela é muito propícia para a pecuária. E isso para nós é fantástico, porque a gente consegue manter o bioma Pampa produzindo carne nele. Então, até eu dei uma palestra na universidade semana passada, justamente de manejo, né? O foco era manejo de fertilidade
em campos nativos, no bioma Pampa. Sim. Eu fui falar de fertilidade nos últimos 20 minutos da palestra. Porque antes eu tive que falar de um monte de outros manejos que era possível o pecuarista fazer, que não gastava R$1, mas aumentava em 3 vezes mais a produção de carne por hectare. Coisa simples, por exemplo, sombra. A Universidade da Flórida, onde eu estudei, fez uma pesquisa que o gado, quando descansa na sombra, ele aumenta 20% mais o volume de carne que ele produz. O bem-estar, né? O bem-estar animal. Então tu imagina, né? Ao invés de fazer 1 quilo por dia, tu faz 1,2, né? Isso é muita coisa, 20%. Isso é margem, né? Tem gente que não faz 20% de margem. Então, olha o que é plantar uma árvore, né? Plantar uma bergamoteira, plantar uma noz pecan, né? Que dá uma copa linda e ainda tu pode extrair ali o fruto, né? A castanha. Então, são manejos. E o Pampa, ele é muito rico tanto em gramínea, mas principalmente em leguminosa. Na região da fronteira, o solo é tão rico que tu não precisa nem complementar com sal mineral. O próprio, os sais que já estão na planta e o gado come, né? Normalmente é feito cria, né? É a vaca com o terneirinho, ou bezerro, né? Na parte mais em cima. Já está ali, e ali eles se alimentam e já suprem. Então, bem manejado, a gente pode produzir muito bem no bioma Pampa, nos campos nativos que a gente chama aqui. Inclusive, o estado ele cresceu muito a produção, principalmente por causa dessas áreas de abertura, né? Se abriu muita área para plantar soja, né? Também teve a questão dos arrozeiros, né? Muito arrozeiro que deixou de plantar arroz para começar a plantar soja. Então a gente teve muita migração, né, de cultura, de forma de cultivar aquele ambiente e, obviamente, aqueles períodos que estava dando seca para a parte norte do estado, para o sul do estado, o pessoal estava produzindo relativamente bem. E geralmente é o contrário, para lá geralmente faltava chuva e para a parte norte é onde aqui chovia normalmente, né? Então o estado por si só vem passando por bastante dificuldade, né, nesses últimos anos. Tem sido bem desafiadora a agricultura para lá, né? Até a gente tem que falar sobre a securitização, né? Que a gente apoia como gaúcho de coração, que eu sou e tu é de sangue, né? Alguma coisa tem que acontecer, porque não é justo. Eu entendo que há muita gente que não sabe ser empresário agrícola. Eu entendo isso, que por mal manejado a pessoa pode sim quebrar, mas nenhuma empresa aguenta 4 frustrações. Nenhuma empresa. Pega carro aí, ó. Imagina carro, 4 anos vendendo carro e ninguém pagando. E depois de novo ninguém pagando. E depois de novo. Pega a seca pro agronegócio, ou não só a seca, né? O excesso de chuva, no caso, que foi o que aconteceu em muitos casos, né? Dos alagamentos. Tu tem dá para comparar com uma pandemia, por exemplo. O agronegócio ele não para, mas naquele momento parou em função não de uma pandemia, mas em função de uma condição climática. Isso. E essa condição climática, agora imagina uma pandemia para uma empresa por 4 anos, por exemplo. Pega um restaurante aí, 4 anos sem fazer dinheiro. E então, outra, né? Não é só sem dinheiro, é gastando, porque a gente pegou empréstimo, né? Sim. O agricultor e as empresas, a indústria, a gente se inclui nessa, porque não é só o agricultor, né? Todas as revendas estão sofrendo, as cooperativas, as indústrias, porque a gente pega dinheiro, produz, vende os insumos e aquilo desaparece porque morre. Sim. Então, alguma coisa precisa ser feita. De novo, ninguém quer nada dado. A gente só quer um projeto para que o setor do agro, assim como outros setores a gente pode ajudar também, assim como foi... Inclusive o setor de eventos, lembra que foi bem ajudado na época da pandemia? Então é normal, vamos se ajudar. Só que daí tem uma diferença primordial, né? Que a gente tá falando do setor primário e o setor primário... a gente conversou alguns dias atrás com o Juarez Gavinho. Não sei se quando esse episódio ir pro ar, o episódio do Juarez já vai ter ido também. Mas a gente comentou muito a respeito disso também, de como algumas cidades, né... Quase todo o país, quase todo o Brasil em si, ele foi desenvolvido em função do agronegócio. O agronegócio se desenvolvia e, obviamente, tinha um reflexo para outras indústrias e pessoas e cidades serem formadas através do agro. E quando a gente pega e tem um problema, uma limitação tão grande, principalmente numa região do estado, que depende muito do setor, tu vai refletir em todas as outras cadeias da indústria. Então, tu não tá
só prejudicando o setor, tu tá prejudicando todo um estado, dá pra se dizer assim, né? Em função de não só por alimento, mas por uma questão econômica geral. Não, é uma cadeia, né? É uma É cadeia. uma cadeia, porque essa pessoa, o agricultor não paga a revenda não tem como comprar os móveis novos para revenda, e aí a empresa de móveis já não vai trocar de roupa ou comprar um tênis novo. É uma cadeia, então todo mundo sofre. E a gente tem sofrido no Rio Grande, né? Então, é um povo trabalhador, é um povo que vai se reerguer. É bonito ver que, ao mesmo tempo que eles estão reclamando ali, estão parando nas estradas, à tarde eles estão pulverizando, porque não pode parar. Sim. Depois, no outro dia cedo, eles estão plantando o trigo deles, porque eles têm que ter fé, de novo a fé, né? Então, eles estão acreditando que vai ter uma safra boa de inverno, e já está todo mundo começando a plantar o trigo lá. E aí vai, a vida vai. A pecuária já está no campo, no pasto, a pastagem está chovendo bem agora lá, então os campos estão começando a vir bem, os azevém, as aveias. Uma das coisas que eu comentava é que, como produtor rural, ele precisa ser forte psicologicamente, né? Que é um debate hoje que também está sendo levantado, porque se tu pegar, por exemplo, assim, ó, tu pegar um empréstimo, pegar aquele valor, né, para investir no teu negócio, para investir na propriedade rural, vai plantar. Então, ou seja, plantou lá, tá se desenvolvendo bem, por exemplo, a cultura do trigo, que era muito complicada exatamente por causa disso. Tava indo tudo bem, chovendo bem, chega lá no final, sei lá, granizo, né? Perdeu a lavoura. Ou por causa de chuva, começou a chover demais na hora de colheita, que geralmente é o que acontece, perde também. Então, tu tem vários fatores que podem acontecer que te perde toda a produção que tu cultivou durante 100, 120, 150 dias ali cultivando, tudo indo bem, de repente, por uma condição, tu perde todo aquele teu investimento. E o próprio exemplo da Jada, tu amanheceu um dia de manhã cedo, olhou tudo branco, pô, perdi a lavoura. E é um valor extremamente alto, não tem como simplesmente, vou plantar de novo. Dependendo da época, não dá. Vai ter que esperar a próxima safra. E o quanto tu tem que ter uma cabeça boa, né, pra conseguir olhar para todo um investimento, para todo um trabalho sendo perdido da noite pro dia, literalmente da noite pro dia, e seguir em frente, né? E daí não só por um ano, por 2, por 3, por 4 anos passando por isso. É resiliência. E é isso, né? É isso. E a gente vai passar. Né? De novo, né? Estamos plantando, nós estamos trabalhando, a indústria está produzindo, a gente está ampliando lá. O grupo Daniele, hoje a gente está ampliando a esmagadora que nós temos lá para... Vai ser um investimento de 300 milhões totais. Esmagadora de soja. Soja? Vocês trabalham com a parte tanto de fertilizantes como também a parte de... O grupo Daniele, ele é um grupo, uma empresa familiar da família Daniele, né, um sobrenome. E eles têm hoje a linha de grãos. Eles vão para esmagar 25 mil sacos dia. É uma grande quantidade bem boa. E eles têm granja de frangos ainda, então esse é outro diferencial nosso da Neorgan. 100% do orgânico que a gente faz, orgânico mineral, vem da fonte própria. A origem, a matéria-prima é nossa. Então a gente consegue ter todo o controle, toda a originação. Inclusive a gente vai ter, nos nossos adubos depois, toda a originação, da onde veio, a uniformidade, cada grão do NPK no grão nosso do Neorgan tem exatamente a mesma coisa, porque foi produzido a mesma coisa. Então nós temos lá hoje 25 hectares de granja de frango lá. É bastante. Sim. E aí tem a construtora, tem supermercado, tem atacarejo, tem posto de combustível. Então o grupo é bem grande. E eles fizeram esse segmento do agro, mais a indústria, e aí eu tô na parte da Neorgan e da parte da Agrodome, que é a parte líquida. Fantástico. E aí eles estão investindo, então, esse valor para poder ir para 25 mil sacos dia de esmagamento de soja, para fazer farelo e óleo. E a Neorgan vai ficar bem grande também. Passar de 100 mil toneladas aí. Anderson, a gente teve uma boa conversa, né? E eu queria perguntar para ti se tu tem mais alguma coisa que tu acha que é importante complementar aqui ou deixar alguma mensagem para o pessoal. A mensagem que tu comentou, né? Bastante agricultor está tendo problema hoje, a familiar, né? A parte mental. Nós nunca podemos confundir a saúde mental com a saúde espiritual. São coisas totalmente distintas e precisam as duas andar bem, né? E a parte física também. Então, é importante a gente falar isso e falar da ajuda, né? Eu não sabia quão doente eu estava mentalmente até começar a terapia, que me ajudou muito, muito, muito. Então, eu recomendo, todo mundo em algum momento tem que fazer terapia na vida para poder entender o passado e o presente, para poder planejar o futuro. Então, fez muito bem para mim. Então, acho legal comentar isso nesse momento aí, principalmente para nossos colegas gaúchos aí.
E não desistir do sonho. Eu tenho uma frase que eu gosto também de dizer que sonhar grande ou sonhar pequeno gasta a mesma hora de sono. É isso aí. Então, se tu vai ter que sonhar, então mira na lua, né? E vai. A minha vida, eu não tô nem perto de onde eu quero chegar, mas tô muito feliz de onde eu cheguei. E aprendi com o Júlio uma frase também, né? Que é tu aproveitar, tu desfrutar das pequenas vitórias do teu dia a dia. Né? Para quem é pai, né? Eu não sou pai, mas tu é pai, né? Então tu vai saber o que eu tô dizendo, né? É aquela palavrinha que o bebê aprendeu a falar, é aqueles 2 passinhos, tudo meio torto que o bebê começou a dar na caminhada, né? Eu acho que o pai começa a desfrutar isso, mas nós profissionais precisamos aprender. Poxa, fechei aquele pedido. Eu lembro do meu primeiro pedido de R$1 milhão. Cara, isso dá uma alegria, isso dá um prazer assim tão grande. Então, desfrutar disso. Tá? Eu lembro quando eu faço isso com a minha turma, né? É quando a gente fecha a meta, a gente se reúne e faz uma janta e desfrutar. É isso. E essas pequenas vitórias, no final, a gente vê o tamanho da vitória que foi, né? Então é aquela parte. E o último é ouvir os mais velhos. Tu sempre tem alguém que já passou por aquilo que vai te ensinar um caminho mais fácil. É a história dos 3, né? O bobo... Nenhum problema é novo, né? Nenhum problema é novo, isso. O bobo nunca vai aprender de jeito nenhum, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. E os erros dos outros é ouvir o mais velho, que já passou por isso. Tem uma que eu escutei uma vez que eu gostei também, que é o inteligente ele consegue sair de qualquer problema que o sábio nem entraria, né? Mais ou menos isso. Então é um ponto bacana também. Mas Anderson, agradecer pela tua presença, pela conversa. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, né, quem nos escutou, vai levar muito em consideração tudo que tu conversou aqui, muito que tu abordou, porque, cara, isso é uma inspiração. Por exemplo, para quem é do agro e não tem o inglês, por exemplo, talvez já vai olhar com olhos diferentes. E o quanto também, para todo mundo tem seus desafios e a questão é o que tu faz com eles, né? Como tu enfrenta os problemas nossos do dia a dia e a última frase que tu comentou também, né? Da gente saber valorizar esses pequenos momentos. Tem uma frase do Chesterton, que é a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Que, para mim, representa muito também essa questão de valorizar as coisas simples, né? Do dia a dia, as vitórias pequenas do dia a dia, o quanto isso é significativo. Só pra gente ir pros finalmente aí, né? Pra gente terminar, agora vocês vão ter mais uma viagem pela AgroBravo? Isso. Assim, a AgroBravo tá reformulando, agora tem sede, inclusive, na Iowa State University, que é a Universidade de Iowa, e eles vão fazer esse trabalho de trazer os americanos. Eu tive o prazer, Eduardo, de trazer um grupo de estudantes americanos. Lá eles têm um curso chamado Ag Business, que é a mistura de agronomia com administração. Sim. Fantástico, porque tu tem metade da teoria agrícola e metade do business, metade da parte gerencial. Que tu sabe, né? Imagina se todo mundo soubesse gerenciar, né? O que isso ia mudar. E assim, uma gurizada, a maioria é filho de agricultor, e eles ficaram loucos com a agricultura brasileira. Assim, o que a gente faz aqui é absurdo, assim, o nível. Tanto é que eu fui levar os agricultores daqui numa startup americana, e assim, eu comecei a traduzir, e era uma startup de plantio direto, resumindo. Os caras estavam ensinando os gringos a fazer plantio direto, a botar palha, a aumentar a matéria orgânica. E eu comecei a traduzir, e os caras em português falavam assim, ó, pô, mas isso tem que trazer meu bisavô aqui. Isso a gente faz, tu tá dizendo que tem que ter máquina de plantio direto, tipo... E eu traduzindo, e eu pedi licença pro americano e comecei a explicar, né? Ó, aqui é assim, claro, lá tem a neve. Eles têm problema, por exemplo, de secar a terra para plantar. Então a palha, assim como na metade sul nossa, na área de várzea, não pode ter palha, porque senão o solo não seca para plantar. Lá eles têm o mesmo problema também. Se tem muita palha, a neve seca, eles têm que plantar rápido, porque a janela é curta, então o solo tem que secar rápido. Então tudo isso, assim, mas assim, hoje o agro nosso tá muito desenvolvido. Só que a gente tem esse trabalho, né, de levar agricultores daqui para os Estados Unidos. Então, hoje a Farm Progress Show vai ser em agosto. Então, a gente vai levar os grupos lá, tanto aqui, Mato Grosso, o Norte, né? Eu tenho muita amizade com o pessoal do Norte, graças à viagem da AgroBravo lá, com os grupos que eu fui de lá. Mando um abraço para eles também. Os europeus estão vindo para cá, os chineses estão vindo para cá. A gente vai visitar a África, vai visitar a Oceania, né? A Austrália também. O legal da Austrália é que eles estão na mesma linha nossa. Então... O agro da Austrália, nós tínhamos que aprender muito com eles, e eles com nós, porque nós estamos no mesmo clima, então é uma boa também.
E a China, né? A China daí, tecnologia, vai ter viagem para a China. Então, quem quiser ir da Europa já está finalizado os grupos. Mas quem ainda quiser ir para os Estados Unidos ou para a China, então é só me procurar. Eu queria deixar meu Instagram também, né? Pode deixar. Deixa tuas redes sociais aí. O Agrobravo, né? Que é para pesquisar no Instagram Agrobravo ali, falar com qualquer um ali que eles vão te responder e dar o suporte para quem quiser ir para os Estados Unidos. E eu também tenho colocado muito conteúdo técnico e no meu dia a dia também, no Agro Anderson Costa. Agro Anderson Costa. Eu tenho publicado bastante coisa ali. Parte de teoria da parte de fertilizante, de fertilidade, a parte das viagens, algumas mensagens também que eu tiro. Eu gosto muito de tirar mensagem da Bíblia pro dia a dia. Então eu tento trazer a Bíblia para práticas da vida. De novo, né? Mesmo o ateu, ele vai conseguir colocar isso no dia a dia dele, né? Então eu tento trazer isso também. Toda sexta-feira a gente faz um vídeo lá sobre isso. E me seguir lá também, né? E agradeço por estar aqui. E essa questão, né? Não tenha medo de expandir tua mente. Não tenha medo de dar um passo a mais. Porque depois que tu der esse passo a mais, tu nunca mais vai querer voltar. Porque tem muita coisa boa pela frente. Com certeza. Anderson, agradeço a tua presença, a toda a mensagem que tu deixou aqui. E, obviamente, convidar todo o pessoal aí para indicar esse episódio para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que muitas das coisas faladas aqui vai impactar e vai chegar em outras pessoas também que precisam ouvir esse tipo de mensagem. E, obviamente, se inscreva lá nas nossas redes sociais, siga o Anderson também nas redes sociais e toda semana aí pode estar acompanhando o AgroIdeas, que a gente vai estar tendo conteúdo novo aí, conversas boas aí para você estar ouvindo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.